Está muito claro pela leitura que nós fizemos, ó Pai, da Tua misericórdia e da Tua graça, Senhor Deus, no Teu povo. Mesmo quando, Senhor Deus, eles são passíveis da Tua disciplina, e o Senhor não tira isso deles, ó Pai. Mas o Senhor é misericordioso, como o texto nos mostrou, e traz o juízo, traz, o Senhor, a disciplina, mas também traz, o Senhor Deus, a reconciliação, também busca, vai ao encontro do homem, para que ele se arrependa e se humilhe diante do Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, na leitura da Tua palavra, abrindo os nossos olhos, Senhor, para as belezas que existem nela. E agora, Senhor, na exposição das Sagradas Escrituras, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, Pai, transformando, Senhor Deus, cada dia mais e mais as nossas vidas, ó Pai, aquela vida abundante, Senhor Deus, que o Senhor Deus nos prometeu e nos dá nesse mundo, que é a vida eterna. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, do seu povo, Pai, misericórdia de nós, ó Pai, que estejamos, ó Pai, aprendendo, Senhor Deus, a viver de conformidade com a Tua palavra. Abre, Senhor, as nossas mentes, o nosso coração, os nossos ouvidos, para entendermos, ouvirmos, ó Pai, e termos essas palavras no coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, agora nos capítulos de 15, dos versos 15 a 28, Provérbios capítulo 12, versos de 15 a 28. E aqui começamos a segunda subunidade do capítulo 12, que a primeira vai até o verso 14, e a segunda vai do 14 ao 28. E dentro dessa subunidade, nós vamos ver unidades menores. Então, nós temos aí o verso 15 como a introdução, dessa segunda unidade. E vamos ver que o verso 15 e o verso 16 estão associados. E aí essa primeira parte, aí, o verso 15 seria uma introdução a essa primeira parte dessa subunidade. E aí iria do verso 16 ao verso 19, do verso 20 ao 23 seria a segunda parte. Você vê aí dentro dessa pequena subunidade, unidade da subunidade, essa divisão. E nós vamos ver isso. Inicialmente daremos aí uma visão geral dessa subunidade, dos propósitos, que a estrutura do texto, as palavras e a organização que o poeta sagrado faz para trazer a mensagem que ele quer, que o Senhor quer trazer. Então diz assim a palavra do Senhor. Eu vou fazer a leitura do verso 15 ao verso 20, diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Eu vou até o verso 23. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que se aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Agora, iniciando essa segunda subunidade do capítulo 12, nós temos no verso 15 uma máxima introdutória, como sempre acontece em cada início de subunidade, que inicia o corpo principal dessa unidade e que vai mostrar, inicialmente, o que essa subunidade vai desenvolver. De uma forma implícita ou explícita, essas coisas estão aqui. Então o verso 15 diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos.
E essa subunidade ela vai se desenvolver a partir do tema ações e palavras, nessa perspectiva dessa introdução, desse verso 15 introdutório. E essa coleção de provérbios, né? Essa parte, né? Ele vai falar dos versos 16 a 23 sobre as palavras, tá? A ira do insensato, no entanto, se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha a fraude, a falsa fraude. Então, essa primeira parte, 16 ao 23, ele vai falar sobre essas palavras. E lá do verso 24 até o verso 28, que seria a outra parte dessa subunidade, percebam que ele divide, ele fragmenta, né? Em várias partes, em várias subunidades. Fala sobre as obras. A mão do diligente dominará, mas a remissa será sujeito a trabalhos forçados, fazendo uma repetição, né, daquilo que foi dito, repetição temática, daquilo que foi dito na primeira subunidade. Né? E aí ele conclui com um paralelismo sintético lá no verso 28, quando diz assim: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira a morte. É interessante que cada final de subunidade, no início ele dá uma introdução, né, onde as coisas vão se desenvolver, uma palhinha, vamos dizer assim, né, daquilo que vai ser desenvolvido, e no final ele fecha, geralmente, com uma máxima geral, com uma máxima que apresenta a conclusão, o final, o resultado de todas as coisas. E o que a gente vai perceber em todo esse conjunto é que ele vai refletir a estrutura da primeira coleção do livro de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 9. Ele vai refletir essa estrutura, né, temática, tá? E vai estender essa estrutura temática. Né? Você pode observar, aqueles que estão acompanhando, né, desde o princípio, que o vocabulário usado aqui, né, e na primeira coleção, esse provérbio educativo, como é chamado, introdutório, né, do livro, tem como oposição insensato e sábio. E agora, né, nessa coleção, e em especial agora, nessa subunidade, refletindo, né, a estrutura da primeira coleção, do capítulo 1 ao capítulo 9, né, esses termos vão dar lugar a termos éticos e teológicos: perverso e reto. Tá? E todo o conjunto do capítulo 12, dessa unidade em particular, é estruturado num caminho a ser trilhado com referência ao insensato, que é mostrado no verso 15. O caminho do insensato, a seus próprios olhos, parece reto. E ao reto, paralelamente a isso, onde você tem lá no verso 28 o seu final: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Esse provérbio educativo introdutório, do verso 15, ele vai ser anexado ao verso 16. Então você percebe aqui que a introdução dessa subunidade é o verso 15. Mas, em geral, o que acontece? Em geral, acontece o seguinte: você tem uma introdução, e aí, bruscamente, você tem uma mudança. Não na temática, mas na estrutura daquele verso. E aqui você percebe que o verso 15 e o verso 16, apesar do verso 16 ser o início dessa unidade, ele não tem essa mudança muito brusca. Eles estão ali, de certa forma, conjugados, como um par proverbial. O caminho do insensato a seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. E no verso 17, o que diz a verdade manifesta. Aí ele entra diretamente na parte temática que está desenvolvida. Outra coisa interessante que nós percebemos ali, que por meio das palavras-chave, insensato, nos versos 15a, né, que é a primeira parte do verso 15,
O caminho do insensato aos próprios olhos parece reto. E 16a. E os sinônimos prudente e sábio nos versos 16 fazem essa ligação desses dois versos e dizem que apesar do insensato presunçoso acreditar dentro de si que ele é honesto e que não precisa de correção, a sua falta de probidade vai ficar evidente a outros quando ele não demonstra esse domínio próprio. Então o verso 16 vai dizer isso. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. E aí a conclusão é que a avaliação que esse homem faz de si mesmo é equivocada e ela é corrigida pela avaliação pública, que vê aquilo que está se manifestando. Esse verso também introduz os versículos 17 a 23, que tratam do discurso, apesar de não fazer uma referência direta, né? O caminho do insensato a seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Apesar de não dizer nada a respeito da fala de modo direto, você vê isso no verso 17, o que ele fala aqui é fundamental a essa fala e está relacionada a ela, porque se o indivíduo é sábio por dar ouvido aos conselhos, subentende-se que ele tem a língua de uma pessoa sábia que promove a cura, verso 18, mas a língua dos sábios é medicina. E é dentro dessa estrutura que nós vamos começar com o verso 15, com a introdução, dizendo assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Como eu falei anteriormente, nós vamos perceber que esse verso ele vai ressoar um vocabulário semelhante ao que ouvimos no prólogo do livro de Provérbios, que vai do capítulo 1, verso 8, até o capítulo 9, verso 12. E também, insensato, e estúpido, insensato, estúpido e justo, reto, capítulo 10, 1, o filho sábio alegra-se, mas o insensato é tristeza para sua mãe. E o capítulo 12, 1. Então percebam que ele vai ressoar um vocabulário semelhante ao que foi falado inicialmente. Por que isso? Porque o prólogo do livro, essa primeira parte, define o sábio e insensato. É interessante percebermos isso, em termos de aceitação e rejeição do conselho com autoridade. Se vocês lembram, todo o tempo lá no início do prólogo, o pai está preparando o filho para receber a instrução. Não é isso? E a diferença é aquele que ouve essa instrução e aquele que não ouve essa instrução. E por mais que nesse início o pai dê instruções ao filho, ele prepara o filho, ou seja, a Escritura prepara o crente para receber a instrução, chamando para a importância dessa instrução, porque é um conselho dado com autoridade. E por que é um conselho dado com autoridade? Porque é a palavra de Deus. E nós vamos perceber que aqui em Provérbios está muito claro, e isso deve ser um indicativo para nós, que a palavra de Deus é o ensino dos pais. Deuteronômio vai dizer isso, capítulo 6. Abra aí Deuteronômio capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno, tu, teu filho, filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Percebam aqui que o livro de Provérbios está dizendo que a instrução do pai tem que ser uma instrução bíblica. Que a maneira como eu conduzo a minha casa, instruo a minha família, tem que ter autoridade. E essa autoridade eu só tenho na palavra de Deus. O que eu ensino e a forma como eu vivo deve ser conduzida pela palavra de Deus. Por isso que no livro de Provérbios, inicialmente,
Você vê que o discurso do pai é a palavra, e essas coisas às vezes se misturam de tal forma que você não sabe se ele está falando do que o pai está dizendo ou se é a Bíblia que está dizendo. Por quê? Porque deve ser a mesma coisa. E aqueles que são alvo dessa instrução não podem rejeitá-la, porque ela é autoridade. Isso já deve ser um primeiro ensinamento para nós, né? Que nós não temos permissão para conduzir as nossas famílias ou ensinar, né? Seja as nossas esposas, seja os nossos filhos, né? Os pais com relação aos seus filhos, coisas que não têm fundamento na Escritura. Aí você vai dizer assim, mas a Escritura não fala sobre tudo, né? Eu devo dar Coca-Cola para o meu filho ou devo dar água, refrigerante? Você tem aquilo que é importante, princípios que vão nortear o nosso comportamento, um comportamento santo, né? Uma vida exemplar, e é isso, e é dessa forma que você deve conduzir a sua família. Não confunda aquilo que é essencial e que deve estar presente na vida familiar, que é aquilo que é corriqueiro e que também tem que ser pautado por meio da prudência e do critério cristão. E aqui nós estamos vendo, né, essa estrutura paralelística, né, esses paralelismos de oposição, ou paralelismos como nós chamamos, antitéticos, eles são imprecisos no sentido de que não serem diretos, eles são implícitos. E de que forma esse implícito aparece? Sugerindo que o insensato não dá ouvidos a conselho. Quando ele diz o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que o insensato não dá ouvidos aos conselhos, mas ele não fala isso de forma direta, ele fala isso de uma forma indireta. Ele diz os caminhos que ele percorre ou por onde ele anda é reto aos seus próprios olhos, ou seja, ele não ouve conselhos, ou seja, ele não ouve ensinos de autoridade, conselhos dados com autoridade. Mas não é só isso que esse salmo mostra por meio de implícitos. O salmo mostra também por meio de implícitos, paralelamente ou de forma opositiva ao verso inicial, que o sábio não determina a sua retidão em função da sua opinião acerca de si mesmo. Quando ele diz assim, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Isso não está claro, mas está implícito. Por quê? Porque se ele dá ouvidos aos conselhos, ele percebe que nem sempre os seus caminhos são retos e que ele precisa de instrução, ele precisa de iluminação, de luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E aí ele percebe que ele não é reto por si mesmo, em função de si mesmo. E aí ele reconhece a necessidade que tem de conselhos. E é interessante porque nós temos uma máxima popular que vai contra isso. Se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Isso vai contra a Escritura. Às vezes a gente fala isso até de brincadeira e tal. Ou para mostrar que a gente está indo numa linha diferente do que aquela pessoa está indo. Mas, segundo a palavra de Deus, pelo menos da nossa boca, de nossa parte, devem sair conselhos sábios, prudentes. Então o sábio reconhece a necessidade que ele tem de conselhos. Entretanto, por outro lado, o insensato, arrogante, porque isso é arrogância, está convencido de que não precisa de correção alguma. E é interessante porque muitas vezes essa arrogância não se manifesta uma postura contrária, aquele rosto sisudo, aquela cara fechada, batendo de frente, mas dizendo que
mas pura e simplesmente seguindo o seu caminho. Não dando ouvido, não procurando conselhos, mas seguindo o seu próprio caminho, o caminho do seu coração. E assim ele mostra que ele não precisa de correção e muito menos de conselhos. Não é lógico isso? Se eu sei o que eu tenho que fazer, eu não vou pedir conselho para ninguém, eu sei o que eu tenho que fazer. Não é isso? E quando eu estou andando um caminho, e esse caminho aqui é um caminho distorcido, torto, um caminho, uma vereda que não é uma vereda justa, o que eu estou dizendo? Para mim mesmo e para os outros. Eu estou certo naquilo que eu estou fazendo. E isso é arrogância. Olha o que o Provérbios capítulo 14, verso 12 vai nos dizer. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá caminhos de morte. Provérbios 26, 12. Tem visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperançar no insensato do que nele. É lógico que tudo que nós fizermos na nossa vida não vai pedir conselho, não é isso que a Escritura está dizendo, né? Principalmente quando você sabe o que a palavra de Deus diz. Mas eu acho que vocês entendem quando nós falamos que nós precisamos de conselhos em situações em que nós estamos duvidosos, e até mesmo em algumas situações que nós temos certeza, mas uma situação complicada, uma situação difícil, um caminho difícil de trilhar, e aí você chega para alguém, né, que tenha mais experiência, que tenha autoridade no assunto, né? O que você acha? Geralmente nós, de uma forma geral, nós agimos assim, né? É nesse sentido, né? Preciso tomar café hoje ou comer bolo. Não. E por que eu falo isso? Irmãos, desculpe. Mas às vezes nós falamos coisas de púlpito aqui, né? As pessoas entendem completamente diferente. Não, pastor, o senhor disse isso. Não, eu não disse isso. Está filmado, volta lá. Nós entendemos que nós estamos falando aqui de coisas profundas, né? De coisas que vão direcionar a nossa vida hoje e para sempre. E que essas coisas devem ser procuradas na autoridade da palavra de Deus. Como conduzir um lar? Como criar filhos? Como eu devo viver nesse mundo? E nós precisamos de conselhos, instruções, e é o que nós estamos fazendo aqui, buscando isso na palavra de Deus. Por meio do púlpito, a palavra de Deus diz que os crentes têm que exortar e demonstrar uns aos outros, por meio da instrução mútua, principalmente quando nós estamos vendo aí coisas erradas acontecendo e vamos lá e aconselhamos, As pessoas têm que ouvir esses conselhos. Pode até não ser muito agradável para nós ouvir, mas se aquelas coisas estão de conformidade com a palavra de Deus, nós temos que engoli-las, engolir o nosso orgulho e reconhecer que o caminho correto é aquele que deve ser tomado. Porque senão, o que o livro de Provérbios diz vai acontecer. Quando ele diz aqui que a vereda da justiça está a vida e no caminho da sua carreira não há morte, porque no caminho contrário não há nenhuma coisa nem outra. E aí o que ele faz? Esse arrogante se recusa a dar ouvidos aos conselhos sábios. E o livro de Provérbios está cheio de exemplos orientando para que isso não aconteça. Provérbios 26, abra aí o Provérbios 26.
Por isso, Provérbios 26, 5 diz isso. Porque o estulto se recusa a dar ouvidos a conselhos sábios. Então responda a ele conforme a sua estultícia. Ao insensato responda segundo a sua estultícia, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Na realidade, a resposta estulta que será dada para esse que não gosta de receber conselhos e se recusa, vai ser algo irônico, de tal forma que ele vai reconhecer: opa, espera aí. Verso 12 do mesmo capítulo: tem visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. A Escritura está dizendo que não existe esperança por insensato, só se ele deixar de ser insensato e se tornar sábio. Aí ele está dizendo que o sábio aos seus próprios olhos é pior do que esse. Verso 16. E aí você veja a estultícia desse homem: mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. E o último, Provérbios capítulo 28, verso 11a. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos. E aí no verso de baixo ele vai dizer: mas o pobre, que é desprezado por esse homem rico, sabe soldar. Esse homem que se acha sábio por ser rico. Todos esses textos vão nos mostrar que nós não devemos ser como os insensatos, mas devemos dar ouvidos a conselhos sábios. Por quê? Porque muitas vezes um conselho sábio vai destruir toda a nossa presunção ou tudo aquilo que nós pensávamos. E aí você vai ver que o sábio, ele é também humilde. E o insensato é arrogante. A arrogância, o orgulho, é fruto de um coração estúpido, de um homem estúpido. Olha o que Matthew Henry fala, seguindo no seu comentário. Ele diz assim: o que impede que um tolo seja sábio? O caminho do tolo é reto aos seus olhos. Ele pensa que está no caminho certo em tudo que faz, e sendo assim não pede conselhos, porque não percebe que precisa deles. Ele tem certeza de que conhece o caminho e não pode se enganar, e por isto nunca pergunta qual é o caminho. A regra que ele segue é fazer aquilo que parece correto aos seus olhos, andar no caminho do seu coração. E a diferença é: ele faz a sua vontade, a sua lei. Todas as vezes que nós andamos segundo os nossos corações, e existem algumas textos bíblicos, algumas falas interessantes que vão mostrar que o nosso coração é enganoso e que nós não podemos seguir os nossos corações em tudo. Jeremias capítulo 17: enganoso é o coração do homem, corrupto mais do que todas as coisas. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ele está falando dos crentes também. Se nós nos deixarmos levar pelo nosso coração em tudo o que fizermos, nós seremos insensatos, mais sábio aos nossos próprios olhos. Por quê? Porque o caminho do insensato é um caminho certo aos seus olhos, na sua própria opinião, mas na verdade ele está praticando o mal aos olhos de Deus. Perceba que o insensato, ele não, esse é o caminho, mas diante do Senhor, aquilo que ele está fazendo é abominável. Por isso a instrução lá em Efésios também: olha, não se enganem, por essas coisas
vem a ira de Deus. A ideia é que alguém estava dizendo, não é assim não. Você pode fazer isso e ter aquilo. Né? Você pode fazer isso, né, e ter a bênção de Deus. Você pode fazer isso e você vai receber o melhor da parte do Senhor. Não se engane. Ele está indo contra a palavra do Senhor. Ele está cego. Precisa de conselhos. E todos nós sabemos quando nós precisamos de conselho, principalmente o crente. Ele sabe. Ele sabe, porque ele tem um conhecimento mínimo da palavra de Deus. E tem nele o Espírito Santo que toca em seu coração. Se você não tem isso, peça ao Senhor. Porque se você é uma pessoa convertida, você tem o Espírito Santo de Deus. E por mais que possa estar apagado no seu coração, ele existe. Então peça. Porque ele vai ser um indicativo para você de tudo aquilo que é bom e aquilo que não é. Ele vai incomodá-lo. Quando nós apagamos essa voz dentro de nós, nós estamos apagando tudo que existe de bom e tudo que possa existir de instrução e alerta para vivermos de conformidade com a vontade de Deus. Vocês já viram aqueles desenhos do Tom e Jerry, aqueles outros? Hoje em dia passa, eu não sei, se passa, mas que geralmente você vê um anjinho e um demônio. É a consciência do homem. E esses desenhos não foram feitos por pessoas crentes, não. Mas são pessoas que sabem que essas coisas existem. E o que a palavra de Deus diz que é a consciência do homem? O John Owen é um espião de Deus em nossa alma também. Não é só a nossa carne. Mas ele está ali falando. No caso não é um espião, mas ele está ali falando. E sempre em nossa mente há essa luta que é demonstrada aí nos desenhos por um anjinho e por um demôniozinho. Por quê? Porque o homem tem consciência daquilo que é certo e errado. Ele pode às vezes não saber de forma precisa, mas ele tem consciência. E essa consciência cada dia se torna mais forte. E principalmente em nós que somos servos do Senhor. Nós precisamos sim de conselhos. Nós precisamos sim de instrução. E onde nós vamos buscar isso? Na palavra de Deus. Na igreja. Por meio da pregação, do ensino, por meio da auxílio mútuo. Quer ver um bom exemplo dessa insensatez que é apresentado no meio da igreja, ali no Velho Testamento? E isso acontece hoje também, porque a gente não tem olhos, como o Senhor tem, mas às vezes a gente vê determinadas coisas acontecendo em determinadas igrejas, e você vê essa insensatez, essa falta de critério e de bom juízo na palavra de Deus. Abra Juízes, o exemplo perfeito de insensatez no meio do povo de Deus. Existem outros exemplos também, mas está ali no livro de Juízes. O livro de Juízes vai falar sobre especificamente isso. E é interessante porque o livro de Juízes foi escrito com o propósito de confirmar a linhagem de Davi como a linhagem real. Não seriam os benjamitas. Se você pegar ali o livro de Juízes, você vai ver que os benjamitas eles são descritos de forma negativa, enquanto a descendência de Davi é escrita de forma positiva. Numa leitura assim superficial você não percebe isso, mas quando você para e vê esses detalhes, fica muito claro, porque o livro de Juízes foi escrito com esse propósito,
confirmar o reino davídico, confirmar que a linhagem davídica era a linhagem real. Olha o que diz o livro de Juízes, capítulo 2, verso 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviam aos baalins. Abra Juízes 3, capítulo 7. Todos os capítulos vão ter essas menções, tá? Ou não como capítulos, mas fragmentos. Às vezes o mesmo fragmento está dentro de um ou dois capítulos. Juízes capítulo 3, 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos baalins e aos postes ídolos. Agora, olha a conclusão que começa a aparecer. Eu não sei qual é o capítulo preciso, mas no capítulo 17, verso 6, nós temos essa descrição que começa a aparecer depois de um certo momento da caminhada ali do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Toda a distorção, toda a coisa assim bagunçada que você vê ali na vida do povo de Deus é porque eles não tinham direção, eles não tinham conselho. E que conselho é esse? Que conselho é esse? Todas as vezes que subia um juiz, o que eles faziam? Eles subiam para livrar o povo da opressão dos outros povos. Mas o que eles faziam antes disso? Levavam o povo de volta a Deus. E esse último verso é a explicação de Israel andar como estava andando. Tem um trecho lá que é assim, é de saltar os olhos. É daquele levita que mata a mulher, que está praticamente morta, esquarteja e manda para todas as terras. É uma bagunça. Era uma bagunça. Um que cria lá, Mica, um Deus para si mesmo, a família cria um Deus, você vai ser o meu sacerdote. Bagunçado, uma bagunça aquilo lá. E por que isso? Por falta de conselhos. Quando a palavra fala em conselhos, ela está falando de mandamentos da palavra do Senhor. Essa é a explicação que você tem no livro. E é isso o que nós estamos vendo aqui, verso 15. O insensato não quer saber dos conselhos. Ele faz aquilo que o seu coração diz para fazer. E o pior, é engraçado que você vê muito essa arrogância no jovem, principalmente no jovem que não teme ao Senhor. Porque o jovem é assim, eu fui assim, você foi assim, às vezes a gente até tem esses laivos, melhor dizendo, de orgulho juvenil. Mas o jovem é aquele cara que sabe tudo. Ele se sente sabedor de tudo. Esse entendimento de saber tudo não vem da experiência, mas vem do vigor. Olha que interessante. Vem do vigor. Por causa do vigor juvenil, eles se sentem tão fortes, em plena vida, que acham que sabem tudo. A sabedoria deles vem da força e não da experiência. Então esse insensato, ele é classificado como individualista que sabe tudo. Ele faz as coisas à sua maneira e assim ele está vivendo uma ilusão, mas ninguém pode dizer isso para ele. Provérbios capítulo 16, 25, abra aí. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Olha o que diz Provérbios 30, verso 12.
a daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados de sua imundícia. Esses dias eu estava lendo um texto, um livro, né? E esse livro abriu a minha percepção com relação a Mateus capítulo 7, quando ele diz assim: tira a trave primeiro do seu olho e para você ver o argueiro no olho do irmão. É interessante porque ele diz assim: como é que você pode enxergar o erro em outra pessoa se você não enxerga o seu próprio? Você é cego para os seus pecados, para as suas limitações, e você quer julgar uma outra pessoa? É como se ele estivesse: olhe para dentro de si, julgue você mesmo. Aí sim você vai ter condições, né, de ver os pequenos erros, e essa é a ideia, os pequenos erros do seu próximo. Você vai ver com maior nitidez, e parece que, né, as coisas se invertem, né? A trave está impedindo, agora ele vai conseguir ver, né, de uma forma um pouco menos desimpedida. Achei interessante essa perspectiva, porque mostra essa presunção, né? Essa presunção, muitas vezes, que existe dentro de nós. Mas olha o que a outra parte vai dizer, né? O paralelismo opositivo ou antitético, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos, dizendo que os insensatos não dão ouvidos aos conselhos, mas ele fala isso de uma forma indireta, né? Porque o caminho do insensato aos seus próprios olhos é reto. Entretanto, a pessoa sábia dá ouvidos a conselhos dados com autoridade. E aí eu perguntaria, eu até já disse isso na exposição inicial, o que seria um conselho dado com autoridade? Eu até já dei a colinha da prova, né? Mas de uma maneira geral, é alguém que sabe do assunto, é alguém experiente ou versado em alguma coisa, né? Então, quando você se dispõe a qualquer obra, se dispõe a qualquer atividade, né? E aí você vai perguntar para uma pessoa mais experiente. Por mais que você tenha aquela formação, você vai procurar aquela pessoa mais experiente. Como é que eu faço isso? Rodrigo vive dizendo que ele aprendeu contabilidade na prática, não foi na faculdade. Meu filho fez contabilidade, disse a mesma coisa, disse a mesma coisa. Não é que você não aprenda contabilidade na faculdade, é que na experiência, aquilo que foi ensinado ali toma um caráter diferente, porque é a experiência que vai moldar essas coisas. É a prática que vai moldar essas coisas. A prática de quem fez anteriormente viu que não, a fórmula é essa, mas acrescenta isso, como cozinha, né? O livro de receitas, você pega ali um livro de receitas, mulheres, né? Até os homens aí que gostam de cozinhar, né? Pegam lá o livro de receita, aí ele, cara, eu vou acrescentar isso aqui um pouquinho mais, eu acho que está muito pouco. É a prática, a experiência. Isso é autoridade. Agora, com relação a coisas da vida, com relação à espiritualidade, ou seja, o que eu devo ser, como eu devo me relacionar, como deve ser o meu culto, como eu devo me portar como um pai, como um irmão, como eu devo ser como um cristão, aonde eu vou encontrar isso? Na palavra de Deus. Essa é a autoridade. É nela que vamos encontrar essas coisas. E naquelas pessoas que são versadas com relação à palavra. Eu acho interessante, muitas vezes, quando se vai se discutir sobre igreja, as pessoas dão o que pensam
sobre a igreja. Os crentes. Não que os crentes não possam dar opiniões sobre o que seja igreja, né? E muitos vão ter uma concepção correta porque estão afinados com a Escritura. Mas quem são as pessoas mais indicadas para fazerem isso? São aqueles que são versados na palavra de Deus. Não é isso? Isso não quer dizer que essa seja uma casta da igreja impenetrável, e aí a nossa postura é que nem a igreja católica, né? A congregação não entende, eles não vão saber o que é a palavra de Deus, então a gente precisa da imagem. As imagens que você tem nas igrejas são isso. Você precisa fazer de forma teatral. O teatro vem daí na igreja, né? Porque eles não entendem. O povo é ignorante. Não é isso. Não é isso. Tá? O povo de Deus é sábio, principalmente porque ele tem o Espírito Santo de Deus. E as coisas espirituais serão discernidas. Mas existem aqueles que são versados, aqueles que estudam, e são esses que vão trazer a palavra de Deus, e vocês vão ter condições de julgar, de saber que aquilo que ele está dito, porque não existe nenhum débil mental aqui, e por menor escolaridade que alguém tenha, ela vai entender o que está sendo dito pela palavra e vai dizer assim, não, o que o pastor está falando está errado, não é isso não. Mas geralmente é assim, nós vamos procurar essas pessoas que são versadas. Nós vamos procurar na palavra do Senhor, antes, né, do que dessas pessoas. Olha o que diz Provérbios capítulo 11, verso 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Uma das coisas que as pessoas não entendem, né, e aqui no nosso país, isso se mostrou no momento em que o nosso presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo, né, porque ele não é especialista em economia, né, e a política do nosso país é só economia, né? A economia vai bem, tudo vai mal e vai influenciar mais a economia. Então, se você baixou aqui o preço, controlou ali, está ótimo, para o povo, mas não é assim. E uma das coisas que as pessoas não entendem, você não precisa ser versado em tudo para estar à frente ou estar na liderança. O que você precisa saber é liderar. E saber que você vai ter determinadas pessoas em que você vai pedir conselhos, né? E essas pessoas vão dar esses conselhos, e você vai ter a capacidade de julgar. Davi e todos os reis da antiguidade eram assim. Os ministros de um governo têm esse caráter. Aqui no Brasil não tinha, né? Mas tem esse caráter. Eles são versados naquilo que eles fazem. E aquele que está à frente, ou seja, o rei ou o presidente, ele vai conduzir o povo, porque ele tem uma visão de administração, ele tem uma visão daquilo que, como ele quer, para onde ele quer levar, o que ele tem que fazer, mas ele precisa ser especialistas. E ele vai perguntar, o que você acha sobre isso? E aí ele vai perguntar do outro lado, o que você acha sobre isso? E aí essas duas ideias opostas vão se chocar. E ele vai ter a capacidade de escolher. Não, eu acho que isso é melhor. É o que o que Absalão fez com relação ao conselho de Aitofel. Era um conselho sábio. Ele diz, persegue teu pai. Agora ele está fragilizado e você vai conseguir destruí-lo e você vai estabelecer seu reino. E aí vem Uzai, com astúcia, também deu um bom conselho. Mas não era um conselho verdadeiro. E ele disse, rapaz, é como se ele é como uma ursa roubada dos filhotes. Se você for em cima dele agora, ele vai se voltar contra você. Porque eles estão preparados para isso. Eles não estavam.
E aí, Absalão, realmente, eu acho que o conselho dele é mais prudente. Né? E aí seguiu o conselho de Uzai e se deu mal. Mas a Escritura diz que ele seguiria o conselho de Uzai para o seu próprio juízo. Nós temos a capacidade de, quando estivermos pedindo orientação ao Senhor, o Senhor vai nos dar essa orientação. E se tivermos a necessidade de pedir a alguém a um conselho, nós vamos procurar aquelas pessoas mais experientes na igreja, aqueles crentes mais firmes na fé, aquelas pessoas mais maduras, que vão poder nos dar um conselho segundo a palavra, não segundo o seu coração, segundo a palavra de Deus. Às vezes eu estou pregando aqui, eu tenho muito cuidado de quando expor a Escritura, e a palavra de Deus é a autoridade, então não tem que questionar. Não tem que questionar. Não há, a Bíblia não pode ser questionada, mas muitas vezes eu digo assim, eu penso dessa forma. Eu ajo dessa forma. Isso não quer dizer que a igreja tem que agir da mesma forma que eu. Aí eu faço questão muito de diferenciar isso. Porque existem determinadas coisas, princípios que a Escritura nos dá, mas para mim, eu acho mais apropriado seguir esse caminho, segundo esse princípio. Mas esse caminho pode não ser um caminho, pode ser um caminho longo demais para você, e pode não ser apropriado, mesmo que vá sendo baseado no mesmo princípio. E você, não, eu vou por aqui, mas eu estou dentro do mesmo princípio. E nós temos essa capacidade, porque Deus nos dá essa capacidade, e nós precisamos pedir isso. O Senhor esteja nos dando entendimento, esteja nos dando iluminação do Espírito, para que nós entendamos a palavra, e para que a nossa vida possa ser uma vida que flua, em nossas decisões, naquilo que nós fazemos. Esses dias eu estava conversando com um casal, e o rapaz me disse assim, viajou para um outro país, porque Deus falou com ele, daquele jeito, né? Deus falou com ele. Ele vivia bem aqui, estava numa situação boa aqui no Brasil, né? Foi para lá, para esse lugar, porque ouviu a voz de Deus, foi para lá, e aí passou uma situação braba, dificultosa, né? Um país onde não fala, ele fala o inglês, né? Um país de uma outra língua, que o inglês é falado corriqueiramente, muitas dificuldades, e o pior, onde ele estava tinha igreja, ele lá não tem. Complicado isso. Complicado. Precisamos pedir orientação do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos saber como essas orientações vêm. Pela palavra, né? Por conselhos. Mas não fique esperando que Deus vai falar. Não vai falar. Está gritando do seu lado ali na sua cabeceira, desse livrinho aqui. E foi custoso isso chegar às nossas mãos. Esse foi o objetivo de Deus. Aí você vai ficar esperando Deus falar, sei lá de que forma, como essas pessoas dizem. Como diz a Escritura, se ele não falar por meio da lei dos profetas, se os homens não ouvirem a lei de Deus, jamais alcançarão a alva. Não tem como. Abra Provérbios capítulo 11, verso 14. Não havendo sábia direção, cai o povo na multidão de conselheiros. A segurança. Provérbios 24, 6. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Provérbios capítulo 10, verso 13. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso.
E o último, Provérbios 13:10. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Olha que interessante, né? Ele vai opor aí contenda à paz, de uma forma implícita, né? Porque ele diz, nos lábios do prudente se acha, da soberba só resulta a contenda, mas, olha a oposição, os que se aconselham se acha sabedoria. Essa sabedoria aí que representa o quê? Paz. O fim da contenda, o fim do conflito. E aí, nós jamais vamos poder dizer se conselho fosse bom, né, seria vendido. O que nós podemos dizer é: bons conselhos devem ser ouvidos, maus conselhos devem ser recusados. A Escritura, mais uma vez, né? E olha, essas coisas estão atreladas ao que? Aquilo que nós falamos e as nossas ações. Mais uma vez a Escritura está dizendo para nós: ouça a palavra de Deus. Ouça o que ela diz, principalmente quando for oposto, completamente oposto àquilo que você está traçando ou planejando no seu coração. Porque essas coisas vão dar em caminho de morte. De morte. E eu gostaria de terminar com uma referência, um comentário de Matthew Henry, que diz: o que impede que um homem sábio seja tolo é que ele deseja ser aconselhado. Deseja que lhe deem conselhos e dá ouvidos ao conselho, não confiando no seu próprio juízo, mas valorizando a orientação dos que são sábios e bons. É sábio. Este é um sinal de que é sábio, provavelmente continuar sendo sábio. É sábio aquele cujos ouvidos estão sempre abertos para bons conselhos. E esses conselhos devem ser pautados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso maior conselheiro. Quem mesmo na Escritura é classificado como conselheiro? Quem será? Não é à toa, porque Ele é a própria palavra. Os nossos conselhos, as orientações, né, e a forma como nós devemos viver e ver o mundo estão apresentados para nós aqui, nas Sagradas Escrituras. Nós temos que escolher esses caminhos, porque é um caminho, é uma vereda de justiça e de vida, onde não há morte, onde não há destruição. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que isso seja recorrente em nossas vidas, porque por mais que nós estejamos olhando e não nos encaixamos, ó Pai, nessa parte do insensato, muitas vezes nós agimos dessa forma, com insensatez. E para quem a palavra de Deus se dirige? Se o insensato não ouve conselhos, é para nós, os que são sábios, para que possamos agir como sábios e não sermos tentados a nos parecer com insensatos, estúpidos e tolos, que não consideram e não ouvem a palavra de Deus e seguem esses caminhos. Que o Senhor esteja nos dando graça, que o Senhor tenha misericórdia de nós, tirando a tolice, a estupidez do nosso coração e nos dando a sabedoria que vem do alto. Fica com o teu povo, Pai, é o que nós pedimos. Que possamos entender que essas coisas devem ser colocadas em práticas, que o Senhor esteja nos lembrando, como foi com os discípulos. Quando o Espírito Santo vier, Ele vos fará lembrar de tudo o que eu disse. Que
Que o Senhor esteja nos lembrando, por meio do seu Espírito, dessas coisas, que essas não caiam em esquecimento, mas que, se for necessário, possamos repeti-las várias e várias vezes, para que essas coisas estejam em nosso coração, como o livro de Provérbios está fazendo. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar de pé. Eu gostaria de pedir ao diácono para trazer aqui algum diácono, o gasofilácio,